Todos na festa sabiam que aquela noite selaria um pacto entre famílias. O salão da Casa Grande de Paraty reluzia em candelabros, com música suave e pratos refinados servidos por mãos invisíveis. O coronel Irineu, herdeiro de engenhos e terras, estava prestes a anunciar seu noivado com a baronesa Leonor, filha do visconde de Pindamonhangaba. Tudo estava calculado: alianças políticas, poder, herança. Mas ninguém contou com a presença de Odité. Ela não deveria estar ali. Era escravizada da casa, encarregada de reabastecer as bandejas e limpar discretamente os cantos. Mas naquela noite, Odité estava diferente. Usava um vestido azul desbotado, emprestado às pressas por uma senhora velha da senzala, e o cabelo trançado com fios de algodão cru. Não parecia uma princesa, e nem precisava. Bastou um olhar. Irineu a viu quando ela entrou no salão com uma jarra de vinho. Era só mais uma entre tantos corpos esquecidos que passavam pelas elites sem serem notados. Mas naquele instante, o tempo pareceu hesitar. Ele não viu uma serva. Viu um gesto delicado, um rosto firme e olhos que não tremiam diante do mundo. Pela primeira vez, alguém olhou para ele como homem, não como senhor. A música seguiu. Os brindes se multiplicaram, e Leonor sorria para os convidados com lábios treinados. Mas Irineu mal respondia. Seus olhos procuravam Odité no fundo do salão, entre os cantos onde as velas não chegavam. Um toque, um olhar furtivo. Ele a seguiu pela varanda disfarçado de casualidade, coração acelerado como não batia desde menino. E ali, à sombra de uma figueira antiga, enquanto os tambores da cozinha ecoavam discretos, Irineu cometeu seu primeiro ato de traição. Não contra a baronesa, mas contra tudo que lhe haviam ensinado a ser. Porque ao tocar a mão de Odité, o coronel não caiu de amores. Ele caiu em si. Se histórias como essa te prendem, te mexem por dentro e te fazem pensar no que é liberdade, dignidade e escolha, comente aqui embaixo: eu acredito na liberdade. Essa é só a primeira virada. Agora, continuando com a nossa história. Odité não percebeu de início o que havia acontecido. Estava com a bandeja apoiada firme nos braços quando o coronel Irineu a olhou pela primeira vez. Olho no olho. Um segundo longo demais para passar despercebido. Ela baixou o rosto por instinto, mas sentiu o corpo todo reagir. Era como se algo no ar tivesse mudado. A dança, a conversa, os risos ao redor, tudo pareceu distante, borrado, como o som abafado da água dentro de uma panela fervente. Ele era o noivo da baronesa, e ela uma escravizada da casa. Nada mais precisava ser dito, mas o olhar se repetiu. 1, 2, 3 vezes. Odité passou a evitá-lo, mantendo-se nos cantos, junto às outras serviçais, mas o salão era pequeno demais para escapar. E havia também aquele calor que começava a nascer dentro dela. Não era o calor do medo, era algo mais confuso, inédito. Um lugar entre curiosidade, raiva e um desejo que a deixava sem ar. Do lado de fora da casa, no jardim iluminado por lamparinas, as crianças corriam e a cozinha fervia em panelas e cochichos. Lá dentro, o coronel Irineu sorria para os convidados, mas seus olhos não acompanhavam os gestos. Pareciam sempre procurar algo além das cortinas, atrás das colunas. Procuravam por ela. Na hora do brinde, ele fez o impensável. Enquanto todos os olhares estavam voltados para a taça que Leonor ergueu, Irineu se afastou. Foi até o fundo do salão e entrou discretamente pela porta da despensa. Odité estava lá, dobrando toalhas de linho sobre uma mesa. Quando ergueu os olhos e o viu, o susto fez sua respiração falhar. Irineu não disse nada por um momento. Apenas ficou ali, parado, como quem encara um abismo do qual sabe que não vai sair intacto. Qual seu nome? Perguntou com a voz baixa. Ela hesitou. Odité. Ele repetiu o nome como se fosse uma prece. Depois deu um passo à frente. Eu não devia estar aqui. Ela sussurrou. Nem eu, respondeu ele. Ela tentou desviar, passar por ele com a cabeça baixa, mas Irineu segurou seu braço. Foi um toque leve. Ainda assim,
intenso como fogo em pele molhada. Ela o encarou. Havia algo de desesperado nele, como se quisesse dizer muitas coisas ao mesmo tempo e não soubesse por onde começar. Eu vi você, no jardim, trazendo água para as crianças. A luz batia no seu rosto de um jeito... Coronel, ela cortou com firmeza. O senhor está prometido, e eu sou propriedade da sua casa. Ele pareceu envergonhado, mas não recuou. Eu sei quem você é, e não consigo parar de pensar nisso. Pensar no quê? No absurdo que é. Isso, essa vida, essas paredes, essa cerimônia, essa mentira. Ela não respondeu. Não confiava em palavras de senhores, nem nos olhares doces. Sabia como começavam e como terminavam. Eu não sou como os outros, ele disse quase suplicando. O senhor veste os mesmos anéis, mora na mesma casa, tem os mesmos escravos. Silêncio. Ele baixou os olhos. Ela aproveitou para soltar o braço e sair. Mas antes de passar pela porta, ouviu. Não sou mais noivo. Ela virou devagar. Como? Eu terminei. Antes do brinde. Ela o observou por longos segundos, buscando a mentira em seu rosto. Mas não viu dissimulação. Viu uma espécie de vazio. Como se ele também tivesse se tornado estrangeiro naquela casa. Vai pagar um preço alto por isso. Já estou pagando. Odité saiu da despensa sem olhar para trás. Mas dentro dela, tudo estava diferente. Nos dias seguintes, o rumor correu mais rápido que o vento. A baronesa deixara a fazenda com os olhos inchados e a dignidade rasgada. Ninguém sabia o motivo real, ou fingiam não saber. Irineu, por sua vez, passou a caminhar entre os empregados com um ar estranho. Não gritava mais. Não mandava chicotear ninguém. Até o feitor Jerônimo parecia confuso com a nova postura do patrão. Com Odité, ele mantinha distância. Mas os olhos continuavam falando. Um dia deixou um bilhete na cozinha. Venha à casa do moinho ao entardecer. Só quero conversar, ninguém saberá. Ela pensou em rasgar o papel. Pensou em contar para a mãe velha na senzala, mas não contou. E no fim do dia, com o sol morrendo atrás dos canaviais, ela foi. A casa do moinho era um galpão antigo, afastado da sede. Lá dentro, Irineu a esperava sentado sobre sacas de café. Não usava farda, nem botas, nem a arrogância habitual dos senhores. Tinha o rosto cansado. O senhor me chamou. Estou aqui, mas não sou sua. Ele se levantou. Eu não quero que seja. Então o que quer? Quero fugir. Ela riu. Um riso sem alegria. Fugir para onde, coronel? Para onde a gente puder ser livre. Eu vendo tudo. Largo essas terras. Levo você comigo. Leva uma escrava consigo? Acha que isso é liberdade? Levo você como mulher. Odité encarou aquele homem branco à sua frente. Pela primeira vez, ele parecia mesmo crer no que dizia. E isso a assustou mais que qualquer ameaça. Você não entende. Eu sou uma mulher marcada. Se tentar me libertar, vão te destruir. Se fugir comigo, vão me caçar. E se tentar me amar, vão nos matar. E se for o preço? Ela não respondeu. Não podia. A garganta apertou. O peito queimava. Mas ela sabia de uma coisa. Nunca ninguém lhe perguntara o que ela queria. Eu tenho mãe, irmãs. Tenho gente na senzala que sofre todos os dias. Não sou só eu. E o senhor não pode comprar essa dor com promessas. Eu posso começar mudando. De verdade. Aqui. Comece então. Ela se virou para sair, mas ele chamou. Se eu libertar você, vai me dar alforria e seguir como se nada tivesse acontecido? Não. Vou te dar alforria e pedir que fique, como livre, ao meu lado, por escolha. Odité não disse sim, mas também não disse não. Naquela noite, deitou-se sobre a palha fina de sua esteira e olhou o teto de barro. Pela primeira vez, sentiu que havia escolha no seu caminho. Ainda distante, ainda perigosa, mas real. E quando o galo cantou, antes da luz nascer, ela já sabia. Tudo havia mudado. Não por amor, mas por coragem. Porque, a partir daquele dia, a história dela não seria escrita só pela mão dos senhores. As rodas da mudança começaram a girar em silêncio. Nos dias que se seguiram ao encontro no moinho,
Irineu mandou buscar em segredo um advogado de São João del Rei. O homem chegou 2 dias depois, disfarçado como um simples viajante, e subiu discretamente à sala dos fundos da casa grande com livros, papéis e selos de cera. Odité observou tudo à distância, sem demonstrar interesse. Mas cada movimento daquela engrenagem a enchia de desconfiança e um fio de esperança que ela se recusava a regar. Na senzala, os comentários sobre o comportamento estranho do coronel se multiplicavam. Jerônimo, o feitor, começou a desconfiar. Os castigos cessaram. Os gritos também. Irineu passava longos períodos trancado com documentos e, quando surgia, parecia mais cansado, mas também mais determinado. Ele havia começado a estudar as condições legais da manumissão, não apenas de Odité, mas de outros cativos da fazenda. Era o começo de um gesto que, se levado adiante, colocaria em risco o nome da família inteira. Certa tarde, Odité foi chamada à varanda principal. Irineu estava sentado com uma carta na mão e os olhos marejados. Estendeu o papel para ela sem dizer uma palavra. Era uma escritura de alforria, com o nome completo dela escrito em letras firmes. Está assinada. Já mandei registrar em cartório. Faltava apenas você saber. Odité leu cada linha devagar. O coração apertava, mas ela não deixou a emoção tomar conta. Quando terminou, ergueu os olhos. Isso me torna livre? Diante da lei, sim. E diante dos homens? Irineu demorou a responder. Diante dos homens vai ser diferente. Mas você não será mais propriedade de ninguém. E se quiser ir embora amanhã, vai com minha bênção. Ela olhou para além da varanda, onde as lavadeiras conversavam baixinho. Crianças corriam com pés descalços e barrigas vazias. Sabia que a liberdade no papel era apenas o primeiro passo. E também sabia que era perigoso para ele fazer aquilo. Mas era mais perigoso ainda para ela aceitar. E os outros? Os que continuam lá? Irineu suspirou. Eu quero libertar mais. Mas não posso fazer tudo de uma vez. Estou sendo observado. Jerônimo já percebeu. Os outros coronéis estão cochichando. Dizem que enlouqueci. E enlouqueceu. Ele sorriu de lado. Talvez sim. Mas pela primeira vez na vida, sinto que estou fazendo algo que tem sentido. Naquela noite, Odité não voltou para a senzala. Dormiu na pequena casa dos fundos que antes servia para hóspedes de passagem. Tinha sua própria cama, uma mesa e um lampião velho. Ainda era um espaço simples, mas era dela. Pela primeira vez, um lugar onde ninguém podia entrar sem bater. Mas o sossego durou pouco. Na manhã seguinte, Jerônimo apareceu na porta com o rosto fechado e os punhos duros. Não precisou dizer nada. O olhar dele dizia tudo. Odité sabia que ele a odiava desde menina. Sempre a achara altiva demais, silenciosa demais. E agora, livre demais. Ele não suportava ver um senhor se curvando a uma negra que antes servia pão nas bandejas de prata. Mudou de lado, foi? Ele cuspiu. Odité não respondeu. Segurou a porta com firmeza, olhos retos nos dele. Mas quando ele se afastou, sentiu o chão sumir sob os pés. Sabia o que viria. Na mesma tarde, a irmã mais nova de Odité, Mariinha, foi açoitada por uma travessa de barro quebrada. Era mentira. A travessa fora derrubada por outra criança, mas Jerônimo usou o incidente como desculpa. O grito da menina atravessou o pátio como lâmina. Odité correu até lá e a encontrou caída, com as costas vermelhas e a respiração entrecortada. Ajoelhou-se ao lado dela, chorando em silêncio, enquanto Jerônimo observava de longe, satisfeito. No dia seguinte foi a vez de Tonho, o velho que cuidava dos porcos. Disseram que ele roubou farinha da cozinha. Outra mentira. Odité entendeu rápido. Aquilo era um aviso. Um por um, os que eram próximos a ela seriam atacados. Porque ela não era mais cativa, mas ainda era negra. Ainda era mulher. Ainda era uma ameaça à ordem que eles conheciam. Naquela noite, ela procurou Irineu no escritório. A porta estava entreaberta. Ele escrevia, de cabeça baixa. Vão matar a minha gente, ela disse sem rodeios. Irineu largou a pena. Eu sei, eu vi o que Jerônimo fez com Mariinha. Já mandei chamar o advogado outra vez.
Vou dispensar o feitor. Não vai dar tempo. Ele sabe que vai ser tirado. Vai fazer o pior antes disso. Irineu ficou em silêncio. Então, o que você propõe? Deixa que eu fale com ele. De mulher para homem. Não. Ele pode te machucar. Ele já está machucando os meus. E se o senhor quiser mesmo mudar alguma coisa, tem que me deixar enfrentar isso à minha maneira. Como mulher livre. Irineu assentiu, a contragosto. O encontro aconteceu na cocheira, sob a luz de uma lamparina pendurada. Odité chegou com passos lentos, mas firmes. Jerônimo estava de costas afiando uma faca sobre um tronco. Vim te dizer que acabou. Ela disse. Acabou o quê, negrinha? Acabou esse tempo de medo. Eu não sou mais sua sombra. Você não vai tocar mais em ninguém por minha causa. Jerônimo se virou, os olhos apertados como lâmina. Tu acha que é gente agora? Que pode me enfrentar? Não preciso te enfrentar, só vim te avisar. O senhor Irineu vai te mandar embora. Já tem papéis sendo assinados. Mas se tu tocar em mais um dos meus, eu mesma te enterro com as mãos. Jerônimo riu. Um riso nervoso, que não durou muito. Ele viu nos olhos dela algo que não estava acostumado. Determinação. Verdade. No dia seguinte, Jerônimo foi chamado à sede. Saiu de lá com um saco de roupas e um silêncio do tamanho do mundo. Nunca mais voltou. A vida na fazenda mudou devagar, mas mudou. Odité passou a ensinar outras mulheres a ler, usando livros escondidos na biblioteca. Irineu libertou mais 2 homens. Depois uma família inteira. Os outros fazendeiros começaram a virar o rosto. Diziam que ele era traidor, amigo de Preta, maluco. Mas ele não recuou. E todas as noites, depois do último lampião ser apagado, Irineu caminhava até a porta da casa de Odité. Sentava-se nos degraus. Não pedia nada. Não cobrava. Só ficava lá, em silêncio. Às vezes, ela saía. Sentava ao lado dele. Falavam do dia, das dores, dos livros, do futuro. Nunca se tocaram de novo. Mas o tempo estava do lado deles. Porque agora ele corria junto, ao invés de contra. E a liberdade, mesmo em pedaços, começava a ganhar forma. O ano virou, e a estação seca chegou mais cedo. O solo rachava nas margens do rio, e o ar da fazenda pesava como nunca. Mas dentro daquelas rachaduras invisíveis, algo novo florescia. A liberdade começava a se infiltrar em cada canto da terra, tímida, mas viva. Odité agora andava ereta pelo pátio. Não carregava mais bandejas, nem se abaixava para que outros passassem. Ainda assim, lavava roupas com as mulheres, colhia raízes com os homens e socorria as crianças com febre como fazia antes. Era uma de todos, mas era também a única entre eles que possuía um papel com nome, selo e assinatura dizendo que era livre. E isso a tornava, aos olhos de muitos, uma ameaça. Alguns a evitavam. Outros a observavam com desconfiança. Havia quem cochichasse, dizendo que ela dormia com o patrão, que tinha feito feitiço. Mas os que realmente a conheciam sabiam. Nada nela pedia favor. O que ela conquistara, arrancou com coragem. E o medo que os outros sentiam não era dela. Era do que ela representava. Irineu se tornara figura estranha entre os seus. Os amigos da elite recusavam seus convites. Os vizinhos começaram a sugerir que ele passasse a administração da fazenda a algum primo ou capataz confiável. Até o pároco de Paraty deixou de cumprimentá-lo na missa. Mas o que mais doía em Irineu não era o desprezo dos brancos. Era o muro invisível que ainda o separava de Odité. Ela continuava ali, firme, solidária, presente. Mas havia uma distância entre os dois que nem o tempo conseguia atravessar. Ela conversava, sorria. Às vezes até lhe trazia frutas frescas ou um chá forte quando via que ele estava cansado. Mas nunca cruzava a porta de sua casa. Nunca o tocava. Uma noite, depois de um dia longo, ele a esperou no terreiro. Ela vinha voltando da horta, com as mãos sujas de terra e o rosto suado. Parou ao vê-lo, mas não recuou. "Posso caminhar contigo?" ele perguntou. Ela assentiu com a cabeça e os dois seguiram lado a lado até o velho curral. "Você tá mais calada", ele disse. "Tenho pensado muito", respondeu ela. "Em quê?" "Em futuro, em peso, em decisão que não volta."
Irineu se encostou na cerca de madeira gasta. O luar iluminava o rosto dela de um jeito quase cruel, revelando a força nos traços, o cansaço nos olhos. Eu penso em você todo dia, ele disse de repente. Penso se está feliz, se ainda me enxerga como homem ou como patrão. Se algum dia vai me perdoar por tudo que herdei. Odité não respondeu de imediato. Olhou para o chão. Depois ergueu os olhos. Eu não te odeio, Irineu, mas não posso fingir que somos iguais. Que o que vivemos vai caber num retrato bonito de amor. Você quer me amar, eu sei. Mas me amar é diferente de me entender. Então me ensina. Ela respirou fundo. Você quer saber como é amar uma mulher como eu? Ele assentiu. É saber que eu posso escolher não ficar. Que minha liberdade não é moeda de troca. Que eu não fui feita para ser prêmio de redenção de homem branco. Irineu baixou a cabeça. Sentia como se cada palavra dela arrancasse um pedaço do que ele acreditava ser justo. Você quer que eu vá embora? Eu quero que você entenda que o meu lugar agora é onde eu quiser. E se eu ficar, não será por causa de promessas, nem por compaixão. Vai ser porque eu decidi. E talvez eu decida. Mas não hoje. Ele disse quase num sussurro. Ela apenas se afastou sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, Irineu reuniu os trabalhadores na frente da casa grande. Nunca havia feito isso antes. Subiu em uma das carroças de carga, com o advogado ao lado, e leu em voz alta a nova decisão. Mais 7 escravizados seriam libertos até o fim do mês. A maioria era família. Gente que vivia sob o mesmo teto havia décadas. O silêncio foi absoluto. Alguns choraram. Outros não conseguiram acreditar. Jerusa, uma das mulheres mais velhas da senzala, caiu de joelhos e começou a rezar. Tonho apenas assentiu, como quem já esperava. Mas houve quem não gostasse. Antônio Bento, capataz recém-contratado, se aproximou após o anúncio. Coronel, com o perdão da palavra, isso vai afundar a fazenda. Que afunde, então, disse Irineu, sem hesitar. Mas não carrego mais corrente nas costas. Nos dias seguintes ele começou a pagar salários simbólicos aos libertos que quisessem continuar trabalhando. Os documentos começaram a ser enviados a um escrivão em Angra. Mas com cada carta que partia, a tensão crescia. As ameaças chegaram em forma de bilhetes deixados na porteira. Traidor. Inimigo da ordem. Sangue se lava com sangue. Irineu não se assustou, mas reforçou a vigilância da casa. Proibiu que Odité caminhasse sozinha à noite. Mandou reforçar as travas da casa dos libertos. Sabia que quando a estrutura antiga começa a ruir, sempre há quem tente impedir a queda puxando as colunas de volta. Foi numa madrugada abafada que o ataque veio. Homens encapuzados invadiram os fundos da fazenda, derrubaram cercas e atearam fogo à cocheira. 2 cavalos morreram. Mariinha quase foi atingida por uma telha em chamas. O grito dela acordou Odité, que saiu correndo até o terreiro. Irineu já estava lá, com uma espingarda na mão e os olhos em brasa. Estão dizendo que o sangue branco se misturou demais por aqui, disse um dos mascarados antes de fugir. Quando o fogo foi contido, Irineu se ajoelhou no chão. Suas mãos estavam sujas de fuligem e sangue de cavalo. Eles não vão parar, disse. Nem a gente, respondeu Odité, firme. Naquele mesmo dia, Irineu mandou carta ao presidente da província. Pediu escolta. Denunciou os nomes que suspeitava estarem por trás do ataque. Comprou armas novas. E ao invés de recuar, acelerou o processo de libertação. 30 dias depois, 23 nomes estavam livres. Odité passou a ensinar leitura à noite, com lamparinas presas a garrafas. Irineu a ajudava, trazendo cadernos e lápis que mandava vir da capital. A Casa dos Libertos se tornara escola. E pela primeira vez, as crianças tinham onde aprender que seus nomes podiam ser escritos e lembrados. Certa noite, após as aulas, Odité se sentou na varanda da antiga casa de hóspedes. Irineu apareceu com um embrulho debaixo do braço. Trouxe um presente. Ela arqueou a sobrancelha. Eu não aceito joias. Não é joia. Ele abriu o embrulho. Era um livro. Um romance de autoria de um mulato baiano, impresso em papel grosso.
Achei que você ia gostar. É história, mas é também memória. Ela sorriu. Um sorriso raro, cheio de verdade. Obrigada. Você ainda pensa em ir embora? Odité segurou o livro no colo, os olhos no horizonte. Penso, mas menos do que antes. E se eu te pedir para ficar? Ela olhou para ele com firmeza. Não me peça, me ofereça, me convide e me dê tempo. Ele assentiu. Então, Odité, fique, como quiser, por quanto tempo quiser. Não por mim, por você. E naquele instante, sem anel, sem promessa, sem beijo, nasceu o laço mais forte que já os uniu. Não um laço de amor fácil, mas de respeito duro, de construção lenta, de escolha. O tempo passou com a lentidão exata das coisas profundas. 1 ano depois daquela madrugada de fogo e medo, a fazenda dos Faria Menezes já não era a mesma. O nome no portão continuava o mesmo, mas as mãos que comandavam a terra haviam mudado, e com elas, a vida de quem ali morava. Odité agora era chamada de professora por quase todos. Na varanda da antiga Casa Grande, onde antes se assinavam contratos de compra de gente, hoje funcionava a escola comunitária que ela mesma ajudara a erguer, com tábuas reaproveitadas e livros doados por aliados improváveis. Era ali que os filhos de ex-escravizados aprendiam o alfabeto, mas também os próprios direitos. Sabiam contar, sabiam escrever seus nomes e, mais do que tudo, aprendiam que liberdade não é um papel, é uma prática. Irineu continuava presente, mas à sombra. Raramente subia nos degraus da frente. Trabalhava com os peões no campo. Comia nas mesmas horas que os demais e recusava qualquer título. Seu nome corria pelas bocas das províncias vizinhas como uma espécie de anomalia. Aquele coronel que libertou seus cativos por vontade própria. Para os grandes proprietários, ele era um traidor de classe. Para os libertos, era um homem em reconstrução. E para Odité, era um homem possível. Eles nunca se casaram, nem se mudaram para o mesmo teto. Continuaram vizinhos, parceiros e cúmplices, mas com espaço. O suficiente para que cada um tivesse suas próprias paredes, seus próprios silêncios. As noites de conversa sob a figueira se tornaram frequentes, e às vezes, quando as palavras faltavam, apenas o silêncio bastava. O afeto deles não exigia prova, era presença. Certa vez, um jornalista vindo do Rio apareceu por ali. Queria escrever sobre a Fazenda da Liberdade. Irineu se negou a dar entrevista, mas Odité aceitou. Sentou-se com o homem na varanda e, durante horas, contou a história não a partir do coronel, mas das mãos que cavaram, dos corpos que resistiram, das crianças que cresceram livres porque alguém ousou quebrar o ciclo. E o senhor Irineu? Perguntou o repórter, curioso. Foi o herói da sua história? Ela sorriu, mas sem doçura. Herói não. Herói é palavra para quem salva os outros. Ele apenas se salvou de si mesmo. O que ele fez foi o mínimo. O que nós fizemos juntos, isso sim é revolução. No fim da entrevista, o homem perguntou se podia tirar uma fotografia dela. Pode, mas quero com as crianças. Sozinha, eu não sou a história. E foi assim que Odité apareceu, semanas depois, nas páginas amareladas de um jornal da corte, cercada de pequenos sorrisos de dentes falhados, segurando um livro numa mão e o futuro na outra. A repercussão foi maior do que esperavam. Chegaram mais visitantes, alguns curiosos, outros interessados em aprender como replicar aquele modelo. Um jovem político de São Paulo mandou uma carta pedindo para conhecer a educadora negra de Paraty. Ela respondeu com um texto firme. Ensinar não é ato de vaidade. É compromisso com os que não podem esperar. Ainda assim, o recebeu e cobrou apoio para escolas rurais em terras de libertos. Ele prometeu e cumpriu metade, o que naqueles tempos era quase tudo. Mas nem toda história encontra paz sem lutas finais. Certa madrugada, 2 homens encapuzados voltaram à fazenda. Picharam os muros com tinta vermelha. Lugar de negro é no tronco. Morte ao traidor branco. Odité viu as marcas pela manhã. Passou os dedos sobre a tinta ainda fresca. Respirou fundo, não disse nada. Mas ao meio-dia,
Reuniu todos no terreiro. Quem aqui aprendeu a ler comigo? Quase todas as mãos se levantaram. Pois hoje vamos escrever juntos. Cada um vai escrever seu nome nesse muro. E depois, o que quiser dizer para quem acha que a gente ainda vive de cabeça baixa. E foi o que fizeram. Um por um, com pincel, carvão ou a própria mão, encheram as paredes com palavras. Nomes, frases, poesias. Sou livre. Não volto pro escuro. Aqui tem voz. Ninguém apaga a gente. Quando Irineu chegou do campo e viu o muro, ficou em silêncio. Depois entrou em casa, pegou um tinteiro e escreveu em letras grandes: o que planta liberdade, colhe resistência. Anos se passaram. Odité envelheceu com dignidade. Os cabelos ficaram brancos, os olhos mais fundos. Mas a voz nunca perdeu firmeza. Foi convidada a palestrar em escolas, igrejas, rodas de leitura. Sempre recusava títulos. Dizia que era apenas uma mulher que não se calou quando tentaram dobrá-la. Quando sentiu que já não podia dar aulas como antes, formou outras professoras. Mulheres negras, jovens, fortes. Passou os livros, os cadernos, as chaves da escola. E um aviso: ninguém vai dar nada para vocês. Tomem. Com dignidade, mas com coragem. E se algum dia esquecerem o que valem, lembrem-se. A gente não veio até aqui para pedir licença. A gente veio para ficar. No último encontro que teve com Irineu, ele já andava com uma bengala de madeira. Sentaram-se juntos, como de costume, sob a figueira. Você se arrepende de alguma coisa? Ele perguntou. Ela pensou por um tempo. Não, nem do que sofri, nem do que esperei. Só do tempo que demoramos para entender que justiça não se pede, se constrói. Ele assentiu. E você? Ela devolveu. Me arrependo de ter demorado tanto para te ouvir. Depois disso, ele estendeu a mão. Ela segurou. Não foi um gesto de amor romântico. Foi de pacto, de igualdade, de fim de um ciclo. Odité morreu em paz, muitos anos depois, cercada pelos seus. Foi enterrada na mesma terra onde nasceu, mas não como escravizada. Foi enterrada como símbolo, como mãe, como semente. E hoje, onde antes havia senzala, há uma escola com seu nome. Escola Popular Odité dos Santos. No portão, uma placa de ferro envelhecido diz: aqui a liberdade não chegou, foi construída. Se essa história te tocou, compartilhe. Inscreva-se no canal e ajude mais pessoas a ouvirem vozes que por muito tempo foram silenciadas. Porque toda vez que a gente conta essas histórias, a corrente se quebra mais um pouco e a liberdade dá mais um passo.